Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho. Assim que eu publicar um novo vídeo, você vai ser avisado. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, comente. É sempre um prazer receber o feedback de você. Muito obrigada e vamos a mais um tema muito interessante, que é o destino do espírito depois da morte. Nós estamos no Livro dos Espíritos, o capítulo 6, e nós vamos ver de maneira resumida as questões 223 a 233. Eu vou fazer uma leitura de algumas perguntas selecionadas, comentar as respostas, para que depois você, com calma, com tranquilidade, já se inteirado do assunto, vá até o Livro dos Espíritos e faça a sua leitura, medite nas perguntas, medite nas respostas também e aplique na sua vida, o que é mais importante. Espíritos errantes. Kardec, na questão de número 223, perguntou o seguinte aos espíritos: a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Eu morro, logo em seguida eu reencarno? Como é que é isso? Os espíritos responderam: algumas vezes reencarna imediatamente, mas na maioria das vezes só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corpórea, o espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então, resumindo a resposta, pode reencarnar rapidinho, morreu já, pum, já está num outro corpo, ou pode demorar. Varia, desde um tempo pequeno até séculos e quem dirá até milênios. Mundos evoluídos, que não é o caso da Terra, a reencarnação se processa muito rapidamente, porque eles estão no estado de muito pouca conexão com a matéria, eles estão mais conectados com o mundo espiritual. Questão 224. Que se torna a alma no intervalo das encarnações? Então, eu morro, até que eu volte a nascer de novo, o que eu sou? A resposta dos espíritos, né? Muito sinteticamente, espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. O espírito errante não é um espírito que erra, não vão confundir as coisas. É um espírito que está no plano espiritual, no intervalo entre as suas encarnações. Não é o espírito que erra, porque o espírito que erra, tirando os espíritos puros e perfeitos, somos todos nós, não é isso. 224A. Kardec quer detalhe. Qual pode ser a duração desses intervalos? Os espíritos já tinham dito que pode ser pouquinho ou grandão, né? E ele pergunta, qual é a duração? Eles respondem, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Aliás, não há, propriamente falando, um limite máximo estabelecido para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito encontra sempre oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das suas existências anteriores. Nós encarnamos sempre para consertar as bobagens que a gente faz, para a gente aprender, né? E tomar rumos diferentes na nossa existência. 224b. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Então, quem que decide? Eu morri, eu que vou decidir quanto tempo eu vou ficar sem encarnar? Os espíritos responderam: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas
para alguns, é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espíritos livres. Então, eu morro, o tempo que eu vou permanecer entre uma encarnação ou outra, que eu vou permanecer desencarnada, tem a ver com livre-arbítrio, com a minha vontade. Eu posso escolher, não, olha, eu estou estudando, eu estou trabalhando aqui na espiritualidade, estou fazendo uma coisa bacana, eu não queria interromper isso. Posso ficar mais um pouquinho? Os espíritos superiores vão dizer assim, pode sim. Ou às vezes pode ser, eu sou um espírito muito pouco evoluído, que estou lá reticente, não quero saber, de dar um destino, eu quero permanecer no mal. Eu posso ficar menos ou mais, dependendo do que é necessário para que eu progrida, para que eu evolua. 225. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos. Então, se eu estou no plano espiritual, quer dizer que eu sou espírito inferior? Os espíritos responderam não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é o estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Então, se eu estou na erraticidade, não quer dizer que eu sou um espírito inferior, pouco evoluído. Por quê? Porque a erraticidade, ou seja, a vida no mundo espiritual, é o estado normal, adequado, original, vamos usar assim esse termo, do espírito. A vida verdadeira é no plano espiritual. A matéria, o contato com a matéria, a encarnação é transitório. Eu digo que, eu já vi essa frase, então eu costumo repetir bastante, que a vida é um breve intervalo entre o nosso nascimento e a nossa morte. Mas a vida material, que a vida verdadeira espiritual, ela começa no momento do nosso desencarne e continua até que eu volte novamente a encarnar. Encerrando a pergunta de número 230, o espírito progride no estado errante? Eles responderam, pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então vamos entender assim. Primeiro, o livre-arbítrio, ele é proporcional à minha evolução. Espíritos muito evoluídos têm uma gama grande de opções, têm um livre-arbítrio muito extenso. Espíritos pouco evoluídos, a capacidade deles determinarem os seus planos futuros é reduzida. Um exemplo prático, eu quero pintar minha casa e eu só conheço as 3 cores básicas, vermelho, azul e amarelo. Eu tenho 3 opções. Agora eu conheço uma paleta imensa de cores, eu tenho muito mais opção. À medida que eu avanço na escala evolutiva, eu tenho mais condições de exercer o livre-arbítrio. Estou menos presa ao determinismo, às leis que regem o nosso universo. Eu tenho condições de optar. O quanto eu vou evoluir depende de mim, E assim, nós temos o curso teórico, que é feito na espiritualidade, mas é na encarnação, quando eu estou encarnada, que eu coloco à prova o que eu aprendi. Eu falo que é muito calmo, muito tranquilo, eu ir para um local isolado, ficar só em preces, em orações, eu não vou me irritar, eu vou ser sempre calma, tranquila, pacienciosa, mas a hora que eu tiver o contato com os outros, seres humanos, aí eu vou ver se o aprendizado é verdadeiro ou se é só ilusão. É muito fácil, Tem gente que diz assim, eu sou um amor, mas não pise no meu carro. Não, você não aprendeu nada. Você é hipócrita que finge que é bonzinho,
desde que ninguém contrarie você. Então, nós podemos ter um aprendizado gigante no plano espiritual, mas é na hora do vamos ver aqui na Terra, quando encarnados, que nós vamos ver se esse aprendizado de fato ele é real, se eu incorporei esses ensinamentos. Na escola não é assim, eu tenho as aulas, eu tenho o aprendizado e na prova é testado o meu conhecimento. Nós também não somos diferentes disso. Agradeço e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!